sou Thaís Paiva e tô aqui para iniciar mais um episódio do nosso VTR Cast. Hoje, recebendo a nossa querida psicóloga, terapeuta, mas também gestora, dentro que integra o time da VTR, Carolina Sirimarco. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com você. Ah, que delícia trazer o time para fazer parte desse momento tão gostoso de entrega aos nossos clientes. Isso é muito bom, né? Faz muito bem. E vamos falar um pouco do que a gente faz nos negócios e também por que você uniu terapia à gestão. Para a gente começar, que curiosidade é essa de unir? Porque geralmente terapeuta, psicólogas ou vai para a área organizacional, né, a linha organizacional, ou trabalham a terapia individual, os atendimentos psicológicos, como você mesmo pontuou. Como que foi essa misturinha? Foi oportunidade? Fala um pouco da tua trajetória, da tua carreira, por você mesma. Isso, foi oportunidade. Eu nunca pensei em trabalhar com RH, organizacional, nada disso. Mas quando eu vim para São Paulo em 2005, eu tive a oportunidade de trabalhar com outplacement, que era demissão responsável na época. E aí foi a hora que eu conhecia esse universo novo do RH, né? Porque era uma parte onde a gente trabalhava com as pessoas, mas demitindo as pessoas e treinando para que elas voltassem para o mercado. Foi um desafio muito grande, porque na época eu não tinha esse conhecimento, esse know-how com organização, né? Mas fui de cabeça. Comecei a estudar, estudei muito para dar treinamento para as pessoas na época que estavam para ser recolocadas. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando nessa área, peguei grandes projetos aqui em São Paulo. O maior que eu peguei foi a Volkswagen na época, onde foram demitidos 1.500 funcionários na época. Funcionários que na época estavam parados já há 1 ano fora do mercado, então foi um processo muito interessante de trabalhar na época, porque eles estavam há 1 ano parados, a gente teve que treinar e recolocar eles no mercado, sendo que eles não estavam saindo da empresa para serem recolocados. Eles tinham ficado parados 1 ano para depois serem recolocados. Então a gente teve que fazer um trabalho bem minucioso de treinamento e de reestruturação de currículo, do que eles queriam fazer. Então eu comecei a entrar nesse universo de mentoria sem saber, porque eu tinha que conhecer todos aqueles colaboradores, entender o que eles queriam de futuro, para a gente montar um currículo direcionado para uma coisa que eles ainda também não sabiam o que queriam naquela época. Então eu fui aprendendo. Precisavam trabalhar com eles a visão de futuro. E ajudá-los a caminhar até a visão de futuro. Exatamente. E muitos deles... E assim, aí eu peguei pessoas de todas as áreas da Volkswagen, da área de produção até gestão. E ali foi onde eu aprendi a maior parte do que eu venho fazendo até hoje em relação à reestruturação organizacional, treinamento de pessoas para voltar para o mercado de trabalho e ajudar. Foi onde eu aprendi a ajudar pessoas a entender o que elas querem para uma vida, para o trabalho, transição de trabalho também, porque muitos não queriam fazer mais do que faziam antes. Então eu tive que aprender e estudar junto com eles e chegar num denominador comum para que a gente fosse procurar novas oportunidades no mercado. Você teve um tempo no Canadá também, correto? Tive. Aí depois dessa época, eu decidi, eu e o marido, que queríamos novas oportunidades, fazer transição. E fomos para o Canadá. Entramos com 6 anos. Entramos com um processo de visto, né? Residente permanente. Vendemos tudo e fomos embora. Lá foi onde eu aprendi finalmente a falar inglês, porque era um desafio muito grande. E pode ser o desafio de muita gente, né? Exatamente. Porque a gente acorda e vai dormir falando português. Exatamente. Então, tudo é treino, inclusive a língua. E eu fiz a vida inteira aquele inglês de escola. Achava que ia entender, que ia chegar lá e falar assim, nossa, sei falar inglês. Não, cheguei lá e, nossa, não sei falar nada de inglês. Passei por várias situações engraçadas, porque eu achava que sabia na hora que eu ia me expressar. Não saía, porque o meu cérebro não funcionava em inglês. Aí fui estudar, entrei numa escola de inglês lá, me dediquei, acho que quase 2 anos estudando só inglês. E depois eu entrei num programa do governo canadense para trabalhar na minha área. Só que eu caí no RH de novo. Aí eu trabalhei numa empresa
que eles vendiam software de RH. E ali eu fiz vários cursos também sobre gestão por competência e desenvolvi muito material para eles em português para vender esse software aqui no Brasil. Então aprendi muito. Foi uma experiência fantástica, assim, que se eu soubesse como é que ia ser, eu faria tudo de novo. Só pela experiência de conhecer as pessoas que eu conheci, entrar nas empresas que eu entrei, ver a gestão de uma forma diferente, porque até então eu nunca tinha sido gestora, eu nunca tinha trabalhado com gestão em si, eu tinha trabalhado com treinamento de pessoas voltando para o mercado. Então ali eu tive uma oportunidade muito grande de aprender o que era gestão por competência e eu tive muita oportunidade de fazer cursos ali dentro. E aí foi a hora que eu virei uma esponja. Eu aceitava tudo que eles me ofereciam. Quer fazer o que quero? Faço. Fiz todos os cursos possíveis e impossíveis. Em inglês, olha, que coisa mais delícia. Que superação. Que superação. Foi. E retornou para o Brasil com essa bagagem toda, resistiu ao meu convite lá no passado. Exatamente. Convidei Carol, não sei quanto tempo tem, pessoal. Convidei há alguns anos atrás para integrar o time VTR, estar conosco. E ela resistiu. Ela fugiu bastante da VTR e agora veio para os braços da mãe VTR. Foi. Porque nesse meio do caminho eu virei gestora, né? E aí fui colocar em prática tudo que eu tinha aprendido até então, gerindo pessoas, formando pessoas. E aí até encontrar a Thaís, que foi minha mentora também, né? Querida. E depois resisti a ela alguns... Ela apanhou de mim, pessoal. Oxe, apanhei muito. Foi mentoria muito bate. Foram muitos tapas. Eu saía lá, cambaleando. Falei, meu Deus, hoje eu vou ter que pôr o cérebro para funcionar, mas vai funcionar muito tempo. Mas é bom, né? A mentoria faz com que a gente enxergue o quão somos capazes e não estamos com uma cortina no olho. Sim. Então a mentoria tira essa cortina. E uma coisa que eu vi com a mentoria é que a gente organiza toda aquela bagagem que a gente tem. Porque eu tinha muita coisa, eu tinha aprendido muita coisa em 10 anos. Só que eu me vi num momento onde eu estava com aquilo tudo sem saber o que fazer com aquilo tudo. E aí foi onde eu achei a Thaís. E ela, como a gente já ouviu aqui hoje, as perguntas eram inteligentes. E eu tinha resposta para tudo. Eu só não colocava nada daquilo em prática porque eu não me via fazendo aquelas coisas, eu não me fazia aquelas perguntas. Até que a Thaís chegou, perguntava e eu comecei a colocar muita coisa em prática. E hoje eu tô aqui. Muito bom. Time VTR. E por trabalhar 80% emocional, 20% técnico lá na mentoria, que você se tornou uma das melhores gestoras na área da saúde que eu já conheci e vem agregando muito no último ano no time VTR. Eu te agradeço muito por isso. Eu acredito que o ser um profissional multitarefa, multidisciplinar, melhor que multitarefa, porque nós não conseguimos fazer 2 tarefas com qualidade ao mesmo tempo. Mas a gente pode ser multidisciplinar, atuar em várias áreas e conseguir extrair o melhor de cada uma. E você conseguiu extrair o melhor de cada um. E veio agregar a consultoria, porque a consultoria demanda do time, demanda do consultor uma entrega totalmente com o olhar 360. Você precisa enxergar o negócio como um todo, buscar o resultado incansavelmente, transformando pessoas no decorrer desse caminho. E ela vem contribuindo muito para os nossos projetos com os nossos clientes, principalmente na área da saúde, porque os anos que ela passou trabalhando como gestora foi focada na área da saúde. Então a nossa base de clientes da área da saúde recebe muitos ganhos vindos desse conhecimento que ela adquiriu dentro da área da saúde enquanto gestora de uma empresa só. E como é para você, né, sair de todas essas transições e integrar um time de consultoria multidisciplinar, onde realmente consultor não tem hora, não tem dia, pensa no negócio do cliente o tempo todo? Como é estar nesse universo, nesse mundo diferente que é o universo da consultoria? Nas primeiras semanas eu achei desafiador. Pensei, vou dar conta? Respondi sim, vou. Mas principalmente porque eu gosto muito do que eu faço. E eu faço com muita dedicação. Eu não sei fazer nada meia boca. Não sei fazer nada pela metade. Tudo que eu faço eu gosto de estudar, de entender se é aquilo mesmo que eu tô... Porque muita coisa eu sei.
na prática principalmente. Porque eu via, por exemplo, eu entrei nessa empresa que eu trabalhei 8 anos para fazer reorganização e virei gestora financeira. E eu pensava, meu Deus, eu psicóloga fazendo conta, não vai dar certo isso, não cabe. Só que, ao mesmo tempo, eu falava, claro que cabe. Eu faço a gestão financeira da minha casa. Por que eu não sou capaz de fazer a gestão financeira de uma empresa? Claro que não é igual. Desafiador é o contrário, tamanho, né? Desafiador é fazer gerência financeira de um negócio numa casa com teto de vidro. Exato. Só que eu me dei a oportunidade de tentar, só que eu não fiz sem estudar. Ao mesmo tempo, eu fiz vários cursos de finanças, fiz finanças para SLT, finanças para PJ, eram cursos rápidos e pequenos, curtos, mas que me traziam muita bagagem para eu ir colocando aquilo em prática. Agrega muito valor. Exatamente. E aí eu fui consegui gerenciar essa clínica durante 8 anos, vi muito resultado financeiro, porque eu entrei, estava bem desafiador, era um novelo de lame embolado. E quando eu deixei a empresa, eu já conseguia ver, sabe? Eu tinha aquela visão geral do que estava acontecendo, tanto financeiramente quanto em termos de pessoal. Eu sabia onde estavam os gaps, eu sabia o que tinha que arrumar, o que estava ruim, o que estava bom. Só que eu sabia também o tamanho do desafio que eu tinha na mão, porque era uma empresa que eu geria, mas que tinham 5 sócios, que não pensavam igual a mim e nem pensavam igual entre eles. Então, virou desafiador por aí. Mas cheguei num momento onde eu resolvi me desafiar também, porque eu entrei num processo de autoconhecimento, onde eu busquei a mentoria, eu voltei para terapia, eu fiz vários cursos voltados para a saúde, fiz medicina ayurvédica, porque eu gosto muito de estudar para aplicar em mim, para eu ver o que eu posso aplicar dentro das empresas que eu estou, dentro dos projetos que eu estou, porque às vezes uma coisinha dali, uma coisinha daqui, a gente juntando, fazendo um projeto legal, colocando a escuta ativa, e a gente começa a ver resultados grandes dentro de ações pequenininhas. Através de pequenos ajustes, né? Assim como é com a nossa coluna vertebral. Né? Exatamente. Eu tive um desafio recentemente de dor de coluna, cervicalgia, e os ajustes são mínimos. Para eu que estou extremamente acelerada o tempo todo, eu falo, meu Deus, a fisioterapia vai fazer efeito quando? Uhum. E às Amanhã, vezes é só um jeito de sentar, às vezes é um jeito de sentar, é o jeito de olhar no celular, ao invés de olhar assim, passa a olhar um pouco mais acima. Então, são pequenos ajustes. E é isso que a gente traz para o dia a dia das empresas com o núcleo de saúde mental. Uhum. Nós trabalhamos com gestão sistêmica. Gestão sistêmica é uma metodologia que foi elaborada por mim, vim da administração. Para quem assistiu o nosso primeiro podcast, conseguiu entender um pouco da minha história, mas vou resumir um pouco aqui para vocês hoje. Eu vim da administração, da economia, da auditoria e controladoria, e ao longo desse caminho de recuperação de negócios e reorganização financeira, eu tomei consciência através de um depoimento de um colaborador e também de um auxílio de uma terapeuta, uma das minhas psicólogas, porque eu sempre fiz terapia ao longo da minha vida. Às vezes pela cidade que eu morava ou pela fase da minha vida, eu fiz algumas trocas de terapeuta, mas essa terapeuta me tocou dizendo: você já faz com que todos os colaboradores realizem o que tem que ser feito, mesmo não olhando para a gente. Então, é o momento de você buscar um pouco mais de conhecimento com o ser humano, do ser humano e para o ser humano. E eu fui fazer, aí ela disse para mim, vai fazer coach. Aí eu fui fazer formação em coach, porque eu queria aprender e descobrir ferramentas novas para lidar com as pessoas, para melhorar e extrair o melhor delas. E nisso eu apanhei. Óbvio. Né? Vamos fazer terapia, apanhamos. Vamos fazer mentoria, apanhamos. Vamos fazer formação em coach, apanhamos. Porque primeiro eu preciso mudar a mim mesma para depois mudar o outro. E nessa trajetória do formação em coach, eu trouxe para dentro da metodologia tradicional de gestão, de consultoria de gestão, o olhar humano, o trato humano. E depois eu somei cursos de PNL, Tony Robbins, análise de perfil comportamental, microsinais, constelação familiar, vivência e prática.
E hoje a gente, como fala lá em Minas Gerais, nós misturamos tudo isso num balaio e fazemos a metodologia sistêmica acontecer. O que é a metodologia sistêmica? É quando nós entregamos resultado para um negócio de maneira leve. De maneira leve não para o consultor, mas para o dono do negócio, para o gestor do negócio, para todos os envolvidos no processo de construção de resultado da empresa. Não significa que não tem trabalho. Eu vou diminuir o meu número de horas de trabalho. Eu vou trabalhar menos. Talvez sim. Ou talvez vai trabalhar intensamente de maneira organizada, onde a mente está em paz consigo mesmo e resolver as suas dores. Por isso, há mais de 5 anos, nós temos especialistas, terapeutas responsáveis por cuidar de gente dentro das empresas. Então, não é a psicologia organizacional, é a terapia clínica, dentro do negócio. Porque, e a Carol vai saber falar mais do que eu, a terapia clínica, ela cuida do ser humano, da pessoa. É o atendimento clínico. A terapia organizacional, ela volta mais para as questões do negócio. E as questões do negócio, nós consultores tratamos dentro da construção de processos, da reeducação e treinamento dos colaboradores, mas nós temos o apoio do nosso núcleo de saúde mental. E hoje a Carol vai trazer um pouco do que a gente já construiu e tudo que a gente já viveu dentro da ética da psicologia, obviamente, dentro dos negócios, né? Quais são os resultados obtidos com a terapia clínica dentro dos negócios? O que você tem sentido nos últimos meses, nas últimas empresas que a gente atuou? O engajamento, a saúde mental, o resultado do colaborador é muito melhor. Porque o que acontece? Normalmente, antigamente se trabalhava muito o colaborador como uma pessoa que estava ali para realizar aquele trabalho. Se falava muito que não se misturava vida profissional com vida pessoal. O que se falava muito era assim: vem trabalhar, deixa sua vida pessoal lá fora e aqui dentro você esquece o que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Só que não existe isso. Não existe eu ter uma pessoa com valores, princípios, dores, problemas em casa, filho doente, que chega ali e fala assim: esquece. Não tem como esquecer. Não tem como essa pessoa entrar para trabalhar sem trazer tudo isso junto com ela. Ela pode não falar, mas está ali. Então, depois de trabalhar, porque eu abri isso em mim instintivamente, eu passei a ouvir os colaboradores como escuta clínica na empresa que eu geri durante 8 anos. E eu comecei a fazer isso porque eu estava vendo os meus colaboradores entrarem em depressão, faltarem porque estavam com estafa. E aí eu comecei, e foi uma coisa instintiva, e aí eu fui procurar se eu podia fazer isso, se era ético eu trabalhar esses funcionários dentro da empresa de forma, com escuta mesmo. E eu vi que era possível, que estava tudo bem. Eu, como uma gestora e psicóloga, pensei: eu tenho a faca e o queijo na mão, eu vou colocar isso em prática e vamos ver se vai dar certo. Na época eu estava com uma colaboradora que estava com depressão mesmo, tinha perdido o marido, ela estava recém-viúva, e comecei a atender questão de 15 minutos por semana, não é nem uma sessão completa. Mas só pelo fato dela ter aquele tempo de chorar, de falar tudo que ela passou, de sentir saudade do marido, porque a gente não valida essas coisas, a gente não deixa a pessoa sentir, né? Não, vem aqui, você vai distrair a cabeça. É o que se fala. Volta a trabalhar, você vai distrair, vai ser ótimo. Não, ela não vai distrair. Precisa viver o luto, né? Ela precisa viver saudade. Aquilo ali para que eu consiga, inclusive, que ela produza. Porque ela diminui, ela muda a forma de atendimento com o cliente, ela diminui o tempo a rapidez com que ela faz as coisas, se for um atendimento ao público, por exemplo. Ela muda o semblante, ela muda a forma de atender telefone. Então, isso tudo faz o processo todo mudar. E quando o processo de uma pessoa muda, o do time muda também. E foi aí que eu comecei a escutar e eu comecei a ver os resultados dentro da empresa. Porque o ser humano gosta e precisa ser ouvido. E hoje, dentro dos projetos que a gente que a gente tem hoje na VTR, a gente vê isso, é lindo, porque é como ver uma flor desabrochando. Você chega, a gente vê o problema acontecendo, às vezes é uma escuta simples.
Você para aqueles 15 minutos, meia hora para ouvir o colaborador, entende o que está acontecendo ali, faz uma intervenção, às vezes, pequena, de uma simples reunião de equipe, acabou. Resolveu. A gente consegue ver aquele problema todo e sempre tem o sentimento do colaborador envolvido. Não adianta a gente achar que é só dentro do trabalho. Ah, não, teve um probleminha aqui dentro do trabalho que desencadeou isso. Não é só aquilo. Tem sempre mais. Tem sempre uma bagagem que trouxe de casa, tem sempre um gatilho acionado. Então, na hora que você traz a escuta, que eles verbalizam, pronto. A gente já consegue resolver metade do problema ali, só de verbalizar. E é esse o nosso principal diferencial. Eu percebi isso com a minha transformação. Em 2015, quando eu mergulhei profundo em quem era a Thaís Paiva, o que ela precisava mudar, eu comecei a perceber que não é somente o racional, não é o desenho do processo apenas, não é o treinamento técnico apenas, é muito mais do que isso, é muito mais profundo, porque nós temos raízes, né? E hoje a gente está começando a trabalhar a constelação sistêmica dentro dos negócios, e a gente vê o quanto as nossas gerações anteriores, pai, mãe, bisavô, bisavó, vovó, interfere no que eu sou hoje, porque são raízes profundas. Não é o tema do podcast de hoje, depois a gente traz um especialista só dessa área para falar disso, mas o que cabe aqui é, quando eu, dona de uma empresa de consultoria, fundadora de uma empresa de consultoria, percebi que eu precisava mudar, que eu precisava me encontrar e conectar mais com gente, com o olhar humano, automaticamente eu busquei o apoio emocional para dentro dos negócios. Porque eu percebi que se resolveu, que se funcionou no meu, vai funcionar no do meu cliente. E os nossos resultados explodiram. Se tornou resultados exponenciais. Por quê? Porque a gente começou a tratar o dono, o gestor, o colaborador com um olhar diferente. Mesmo antes da Carol integrar o nosso time de terapia, outras terapeutas passaram pelo nosso núcleo de saúde mental e nós podemos ter contratos apenas de terapia clínica dentro da empresa. E temos alguns ainda. Então é a clínica dentro do negócio. Tem empresas que contratam apenas a clínica dentro do negócio, que hoje a gente chama de núcleo de saúde mental. Mas no início da nossa trajetória, eu trouxe a clínica terapêutica para dentro do negócio. A escuta ativa, de diversas linhas da terapia, mas para escutar. E eu tinha cuidado, e eu tenho cuidado, de sempre ter um terapeuta, um homem, e uma terapeuta, uma mulher. Porque você pode, o colaborador, o dono do negócio, o gestor, pode escolher com quem ele quer ser atendido, ser tratado, né? Se é com a mulher ou com o homem. Porque a gente sabe que tem memórias. Sim. Nós temos memórias que não geram empatia com uma mulher ou não geram empatia com um homem. Então eu me adapto melhor com uma terapeuta mulher, eu me adapto melhor com um terapeuta homem. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. A terapia vai resolver isso. Mas o primeiro olhar, né, a empatia precisa existir. Porque a gente só faz terapia quando a gente quer, né? Quando a gente busca. Quando a gente quer. Primeira coisa. Dentro de uma empresa funciona igual. Eu não vou conseguir trabalhar um colaborador se ele não quiser ser trabalhado. E quando você fala do homem e da mulher, existem muitas pessoas que não, por crenças mesmo, já estabelecidas, não querem ser atendidos pelo sexo oposto. Porque existem coisas que você vai falar ali que na sua crença você tem vergonha, você acha que não se fala com qualquer um. Então, não é só a adaptabilidade, né? É muito mais do que isso. É, muito mais do que isso. Então, às vezes você tá lá, você leva uma psicóloga mulher para tratar uma equipe de homens. Eu passei por uma situação interessante quando eu demiti um pessoal da Kaiser. Eram só senhores, muito mais velhos do que eu. E eu cheguei para demitir e eu fui explicar para eles qual era o projeto. A primeira coisa que um senhor falou comigo: quem é você, uma menina dessa idade, falando comigo que eu vou conseguir arrumar outro emprego? Eu falei, vai. Eu tive que fazer um esforço muito grande para provar para ele que eu era capaz. E na época muito mais jovem, muito mais menina. Menina, né? Eu tinha 26 anos na época que eu peguei esse projeto.
Só que eu estava tão determinada a convencer ele de que era possível fazer aquilo que eu estava falando que ia acontecer, que aquele senhor, para mim, ele virou um desafio. Eu falei, eu vou conseguir convencer esse senhor de que eu consigo fazer ele achar que ele é capaz. E assim eu fiz. A gente terminou o projeto, ele foi recolocado, que ele foi um projeto muito bom, que a gente recolocou quase todo mundo. Mas no final ele estava me agradecendo, minha filha. Ainda falou assim, minha filha, eu achei que não ia dar certo, mas deu, né? Veio, me agradeceu e tal. Mas assim, era um senhor, eu era uma menina, 26 anos. Você encarou essa situação com amor também, com empatia. Mulher, mas imagina isso na terapia. Você pegar um senhor dentro de uma empresa e falar com ele, olha, é ela que vai te atender. A gente tem resistência, não tem jeito. Ele vai olhar pra mim e falar, coitada, essa menina. Não vai resolver minha vida. Não. E aí é importante ter esses dois profissionais de sexo diferentes para a gente conseguir ter essa conexão. Depois, pode ser que ele se conecte melhor comigo do que com o outro, mas isso aí é tudo uma questão de tempo. Não dá para você enfiar a goela abaixo do colaborador, a ela que vai te atender. Não dá. Porque não é assim que funciona com a gente quando a gente busca terapia. Sim. Quantas pessoas... Eu já tive várias terapeutas, algumas que eu me identifiquei assim de primeira, mas teve uma que eu não consegui me identificar com ela na hora de marcar a primeira consulta. Pela forma que ela falou comigo, pela forma que ela me abordou. Ah, não gostei. Então imagina não é chegar... só por parte, né, do colaborador, até os profissionais passam por isso, né? Profissionais já qualificados passam por isso. E é porque somos humanos. Sim. Simplesmente porque somos humanos. E como que você percebe o mercado pós-pandemia? Porque um dos nossos projetos para 2023, né, todos da VTR já têm conhecimento, é realmente ampliar o núcleo de saúde mental dentro das empresas, porque a pandemia veio com tudo aí, abalar o nosso emocional, a nossa estrutura familiar, inclusive, a relação com o trabalho. Então, como você vê o pós-pandemia e a necessidade de um acompanhamento mais próximo de terapia? Eu vejo um mercado em abundância, mas eu vejo donos de empresa, gestores, ainda não que eles não queiram, não que eles não acreditem, mas eu acho que ainda não está na cultura do Brasil. Não é cultural, né, você exatamente. Isso. Não é cultural olhar. Quando você fala disso, as pessoas te olham, faz aquela cara assim meio torta, falando, não vai dar certo. Só que hoje a gente tem não foi à toa que a síndrome de burnout entrou agora no CID. Sim. Por quê? Porque... E só agora, em janeiro, dia 1º de janeiro deste ano. Sendo que é se não me engano, é o primeiro motivo hoje de afastamento do trabalho. E só entrou agora. E é tão, assim, eu como gestora, não é fácil você perceber que o funcionário está chegando ali, naquela situação de ser afastado. Mas, se você tiver um acompanhamento, se você tiver um núcleo de saúde mental dentro da empresa, você vai diminuir isso menos da metade. Prever, né? Prever, porque você começa a ver os sinais. Ou talvez você consiga que isso nem chegue ao ponto de virar uma doença. Porque você consegue tratar antes, que não seja na terapia dentro da empresa, mas você consegue detectar e encaminhar. Olha, você precisa de um tratamento, de um psicólogo, de um psiquiatra. Outro tema que nós tratamos essa semana, você nem estava presente, eu vou trazer para você, é a questão a gente tratou junto a um cliente, né? É a questão da importância do cuidado humano e do olhar humano para atrair novos talentos, grandes talentos para o nosso negócio. A atração de talentos está diretamente ligada hoje ao cuidado também emocional, mental e de saúde dentro das empresas. Então eu acho que é uma grande oportunidade para a gente realmente virar a chave de muitas empresas. O nosso principal desafio, e quem trabalha na área da saúde sabe disso, o nosso principal desafio hoje é que nós tratamos muitas empresas familiares. E as empresas familiares e tradicionais, elas demoram muito a perceber a necessidade de terapia. Outro agravante é que as nossas empresas brasileiras têm,
mundiais, obviamente, tem muito mais homens na direção. E os homens, às vezes, têm medo de ir ao psicólogo, ao terapeuta, ou têm vergonha de procurar um terapeuta por questão cultural. E muitos não, muitos são, graças à boa educação e à informação, nós estamos conectando mais os homens para busca e até mesmo a campanha do Novembro Azul, né, para a saúde física. A gente está trazendo mais o homem para cuidar mais de si. Mas o homem foi desenvolvido por Deus ou pela natureza para tomar conta do lar, por prover o alimento, por defender a família. Então, um super-herói vai precisar de um terapeuta ou de uma terapeuta para quê? Né? O que tem que entender é que a terapia é uma forma de se manter forte, inclusive. Para você se manter ali como provedor. Hoje provedora, né? Porque hoje os papéis eles já se misturam muito. Mas para você se manter forte como provedor, é importante que você se cuide mentalmente. É importante que você se cuide fisicamente. Então é importante que você faça todo o pacote. Porque hoje, isso é uma percepção minha. Eu vejo nós mulheres correndo muito atrás de estarmos bem. Eu falo isso muito pro meu marido. Eu falo, eu quero estar bem para eu ser exemplo para minha filha. Eu não quero que ela ache que mulher é isso, mulher é aquilo. Não. Eu quero que ela me veja fazendo o que eu quiser. E aí ela olha e fala, olha, eu posso fazer o que eu quiser. Mas para isso eu preciso me cuidar. Então hoje eu faço terapia, eu faço mentoria, eu tô tentando voltar a malhar. Mas tudo para eu estar bem. O homem, raramente ele pensa assim. Porque ele já provê. Ele já é o que paga as contas, ele já é o que cuida de todo mundo. Só que e quando ele chega num ponto de estafa mental, que ele precisa de cuidado, ele tá muito mal. Ele não tá meio mal. Que é o que a mulher muitas vezes não deixa chegar no extremo. O homem, normalmente, para ele procurar uma terapia, ele já tá péssimo. E aí, pra gente conseguir voltar com ele pro estado mental bom, né, até ficar ótimo, demora mais. Sim. E 80% do ser humano é emocional. Então tem que cuidar das doenças emocionais. Precisa cuidar das doenças emocionais. E a gente vê uma oportunidade de entrada nas empresas e um desafio ao mesmo tempo. Então o objetivo desse podcast é para trazer para vocês a conscientização. Porque não deixe para depois. A pandemia veio agravar isso. Pelos medos, o medo de perder um ente querido, o medo da morte, né? O que você já viu depois da restrição, né? Do convívio com o ser humano. Então eu vejo que estamos cansados. E quem está cansado precisa descansar, não é desistir. E a questão pós-pandemia é que a gente não sabe nem de que a gente está cansado. Porque teoricamente tiveram muitas pessoas que deixaram de sair de casa para trabalhar em casa. Que isso também é uma coisa que precisa ser muito bem elaborada. Porque não quer dizer que só porque ele está em casa ele não cansa. Sim, ele cansa. E a pandemia mostrou que cansa muito mais. Porque a partir do momento em que você não sai, não tem vida social nem com marido e mulher mais, né? Se você está em casa, para você sair com seu companheiro ou companheira, você não sai, você não podia. Você foi literalmente restringido de tudo. Então não é, às vezes as pessoas pensam assim, quando pensam na vida social, eu não saía mais, eu não via pessoas, eu não socializava. Não, a questão é que você não estava socializando nem com o seu companheira. Porque você estava ali o dia inteiro dentro de casa, sem fazer nada, porque você não podia sair. Tanto que isso criou fobia social, inclusive. Fobia social, exatamente. Eu conheço uma pessoa que amava dar aula, lecionar, e com a pandemia veio a tecnologia que a bloqueou. É uma professora de muitos anos já, e ela parou de dar aula e realmente não sai de casa depois da pandemia. Porque aí a gente ele tá se cuidando, obviamente, tá buscando terapia, mas foi ao limite. Mas na pandemia a gente não teve tempo de tratar esses professores mais antigos que tiveram que começar a trabalhar com a tecnologia. Se adaptar. Né? Na pressão. Muito rápido. Porque um dia ele estava dando aula presencial, no dia seguinte ele estava dando aula no computador. Sim. Só que as empresas não tiveram tempo de preparar essa adaptação. Porque tinha que acontecer.
Porque era um mercado, por exemplo, as faculdades particulares. Como que você para de dar aula? Imagine o senhor, dono daquela empresa, né, que precisa ver os seus colaboradores trabalhando, que precisa operar, que alguém precisa fazer uso do computador para ele. Então, assim, não vem somente da base educacional, ou dos jovens, ou dos atritos entre famílias. É geral, a sociedade como um todo foi impactada pela pandemia e os jovens, pelo isolamento. Os adolescentes. Quantos adolescentes a gente está vendo aí com depressão? Aí você pergunta, por quê? Por quê? Porque você tirou ele, apesar dele ter todo o conhecimento de tecnologia, ele mexer no celular, ter computador, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Do olhar humano. Você tira a rotina. Você tinha uma rotina de acordar, estudar e ir para a escola. De repente você tira a rotina toda desse adolescente, mantém ele em casa e vira para ele e fala assim, você está proibido. Porque a proibição também traz angústia. Né? Porque se você fala assim, eu quero ir ali, vai, não tem problema, mas eu quero ir ali, não pode? Por quê? Eu tô preso, né? Aquele medo, a fobia do estar preso. Criança, a minha filha tem 7 anos, né? Quando a pandemia começou, ela fez 5 anos. Ela veio dos 5, 6 em casa. Eu me virei, porque eu via que ela tava com uma energia que, não que eu não gastasse, mas é porque eu parei de ir na casa da minha mãe. Eu moro num apartamento de 2 quartos, a criança ficou presa ali naquele apartamento de 2 quartos. Chegou num momento que ela falava assim, vamos só ali na esquina, dar uma voltinha. E no início da pandemia eu falava com ela, minha filha, nem na esquina. Mas mãe, a gente não pode sair de casa? Não, só que era tudo tão abstrato que como eu explicava aquilo para ela. E eu ainda sou paciente, eu ainda faço desenho, inventava bonequinho de madeira, de papelão. Minha casa virou uma casa de artesanato, porque eu inventava tudo. Mas nem todos os pais tiveram essa oportunidade. Nem podendo ficar em casa. Sim. Ela, quando ela começou na escola, na segunda escola que ela entrou na pandemia, que foi o primeiro ano, tinha crianças na turma dela que assistia a aula online sozinha. Só que essa criança também não sabe mexer no computador. Essa criança também não tem capacidade emocional para ficar 4 horas na frente do computador. E é uma geração que vai precisar ser muito cuidada. Exatamente. E estarão dentro dos nossos negócios. Exatamente. Todos esses jovens que... Vão ser a nova geração. Inclusive da educação básica, né, que teve... A nossa educação já não é maravilhosa no país, principalmente da classe que não pode pagar uma escola particular, enfim. Imagina agora. Então temos que cuidar dessas gerações. Então, em resumo, pessoal, nós trazemos aqui o alerta. O alerta para todos os males que a pandemia pode ter causado no seu emocional e no seu subconsciente e no subconsciente da sua criança, que vai ser um profissional dentro do mercado na próxima geração aí. E nós, como empresários, entender que precisamos formar profissionais e cuidar dos nossos profissionais emocionalmente. Senão, não teremos produtividade, muito menos resultado. E o turnover eleva, e com o passar do tempo, vamos deixando de lado os velhos hábitos que a pandemia trouxe. Mas é com o passar do tempo e com ajuda. Exatamente. Sem ajuda, nós ainda estaremos presos dentro de casa, porque é assim que o nosso cérebro sente. Obrigada, Carol, pela participação. Quer contribuir com algo mais? Não, obrigada a você pelo convite. Muito feliz. Trabalho para nós ano que vem, se Deus cuidando quiser. De todos vocês e dos colaboradores de vocês. O VTR Cast fica por aqui. Até o nosso próximo episódio.